Agora a gente vai pra culinária, tá? E a gente vai fazer uma versão diferente, como eu te falei, do bolinho de espinafre. É espinafre com queijo, gente. E eu tenho certeza que você vai amar. A Lisandra Castellani tá aqui. Primeira vez, Lisandra. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. E amei a ideia que você trouxe, bolinho de espinafre, que é tão saudável, tão gostoso, né? Acaba não sendo tão saudável porque é uma fritura, não tem jeito. Mas não dá pra fazer no forno esse? Não dá, porque como ele tem queijo, ele estoura. Tá, então não dá. Esse tem que ser fritinho mesmo. Tem que de ser vez fritinho. em quando, ok, né? Exatamente. É que é uma opção, assim, pra quem é vegetariano, porque às vezes só vai nos buffets, só tem bolinha de queijo. Então eu tento trabalhar, não com os veganos, por enquanto ainda não, mas mais pra linha do vegetariano também, né? Legal, perfeito. Tomate Então, olha, seco. boa receita até pra você incrementar aí no seu cardápio de salgadinhos, tá? Então, vamos lá. Você tem uma dica boa aqui do espinafre, né? Esse aqui eu trouxe, a gente compra ele congelado em pacotinho no mercado, mas se a dona de casa ela quiser utilizar o fresco, não tem problema. Ela só vai limpar as folhas, tirar o talo e aí ela vai dar uma, a gente chama na gastronomia um processo de branqueamento, que você ferve a água e coloca na panela, porque ele vai dar uma murchada. É só colocar, murchou e tira, para ele não perder a cor. Tá. E aí depois ela pega esse processo e leva para o liquidificador para bater junto com os líquidos. Perfeito. Vamos começar? Vamos começar, gente, de olho aqui na receita, Uma hein? dica importante que eu sempre ensino em todas as minhas receitas é essa misturinha aqui. Só tem cebola e alho e um pouco de óleo de soja. Porque tem muitas pessoas que não gostam de comer pedaço, então eu bato tudo no liquidificador. O que eu faço? Primeiro eu coloco a margarina na panela. A gente já deixou ligado um pouquinho antes para ficar mais fácil o panela, às vezes processo. demora para esquentar, porque ela é bem grossa, né? Nós colocamos a manteiga. Esse processo da misturinha de cebola e alho a gente faz antes, tá bom? Tá. Porque todas as nossas massas de salgado, elas são refogadas, todas elas. Todas que eu faço coxinha. Por isso que fica saboroso, Fica. né? E aí eu uso essa misturinha e não tem problema de ficar pedaço na massa, sabe? Tem gente que não gosta de cebola e alho, essas coisas. A gente vai deixar refogar um pouquinho. Eu já entro ou com o espinafre congelado, que se ela quiser usar o espinafre congelado, é um pacotinho que dá meio quilo, ou ela pode usar um maço, porque quando a gente cozinha, ele murcha bastante, então um maço de espinafre dá. Aí a gente coloca o espinafre. Já tá até descongeladinho. Aqui tá a proporção dos líquidos que a gente passou na receita. Eu já esquentei um pouquinho porque o nosso tempo é curto aqui. Tá. Enquanto vai preparando e vai esquentando um pouquinho mais, eu vou falar então o que vai. Claro. Né? Ó, anota aí, 150 gramas de margarina, 100 gramas de misturinha de cebola e alho, 500 gramas de espinafre congelado, 500 ml de leite, que a Lisandra acabou de colocar ali. Eu coloquei o sal agora. Sal. E aí agora Caldinho vai o caldo de legumes. Se a dona de casa não quiser colocar esse caldo de legumes, não tem problema. Não Tá. tem... Aí é aquela massa como a da coxinha mesmo, que vai desgrudar da panela. É aquela massa mesmo. Tá. É só que a gente tem de deixar ela ferver um pouquinho Tá. pra juntar a farinha. Se a gente não fizer esse processo, a gente não consegue soltar. Eu tô aqui com a Lisandra e ela tá esperando ferver essa mistura. Vamos só lembrar e recapitular o que tem. Nós colocamos margarina, Tá. a misturinha de cebola com alho, acrescentamos o espinafre congelado, o leite, a água, o sal e o caldo de legumes. Tá, então tá aqui uma misturinha já temperadinha, Isso. já com sabor, com espinafre. Agora é só colocar farinha. Exatamente, só deixar levantar a fervura, colocar a farinha e mexer até desgrudar do fundo da panela. Tá, precisa levantar a fervura, Precisa, né? porque senão ela fica uma massa pegajosa. A gente pode até tentar. Não, pode esperar mais um pouquinho. esperar. Vou passar a quantidade de novo aí pra quem não anotou. 150 gramas de margarina, 100 gramas da misturinha de cebola e alho, que a Lisandra até ensinou pra gente bater no liquidificador pra não ficar pedaço, no salgadinho, isso é super importante. 500 gramas de espinafre congelado, 500 ml de leite, meia colher rasa de sal, meia colher rasa também de caldo de legumes, estamos falando de colher de sopa, tá?
1 quilo de farinha de trigo e os cubinhos de mussarela que você vai colocar no meio, porque aí depois fica essa delícia com a mussarela derretidinha, né? Exatamente. Vamos deixar ele ferver, daí Vamos. a gente mostra. Eu vou provando esse daqui primeiro, fazendo na ordem contrária. Eu trouxe hoje. esses dois processos, que às vezes a pessoa quando vai fazer salgadinho em casa, ela acha que não deu certo. Tá. Porque ela fica assim toda empaçocadinha, fica uma massa feia. Então a gente precisa fazer o quê? Sovar. Quando fica assim, tem que sovar. Normal, todas elas ficam assim, massa de Tá. coxinha, bolinha de queijo, qualquer uma. Tá ligado, tá tudo certinho. É que demora mesmo. Ela fica granuladinha assim. E a gente precisa de colocar numa bancada e sovando que ela vai ficar lisa desse jeito. Ah, então essa daqui já tá sovada. Essa daqui já tá sovada. Eu trouxe essa daqui só pra verem que ela fica assim mesmo granulada. Perfeito. Tá bom. Aí depois já sovadinha, lisinha, ó, tá subindo fervura. Agora já dá, não dá? Agora já dá. Então volta aqui pra gente ver esse processo aqui, na ordem. A gente Levantou fervura, já coloca a farinha. Isso, a gente coloca a farinha. Já coloca a farinha toda. Toda, de uma vez. E aí vem e mexe. As pessoas às vezes parecem que acham que não dá certo, mas dá sim. Vamos ver, eu gosto que veja, porque em casa você não fica assustada, né? A gente fala, Não. ai, não deu certo. Então você tá vendo como é que é o processo certinho. Isso, aí a gente vai mexendo ela assim, até desgrudar os gruminhos. Dissolver toda essa farinha, né, dissolver gente? a farinha e ela vai cozinhando aos poucos, porque se você não deixar ela cozinhar, ela vai ficar com aquele gosto de farinha cru. Quanto tempo a gente deixa pra perder esse gosto de farinha? Ah, uns 5 minutinhos. Não, Tá, não mexendo tem, sempre. Mexendo, porque até mesmo porque a gente dá uma peneirada na farinha antes de colocar aqui pra fazer esse processo. E eu falo que quando a gente faz salgado, a gente tem que ter muito. Tem que ter, né? Tem. E não só salgado, Porque, doce também, porque tem que ficar mexendo muito o Esse tempo aqui todo. eu fiz a metade da receita, só pra gente não perder o tempo, né? Mas normalmente uma receita, ela rende... os nossos salgados, eles têm o peso de 25 gramas, mais ou menos, tá? Ele rende umas 120, 130 porções. Você faz salgadinho pra festa? Faço. Vou até passar o contato aqui da Lisandra, que o salgadinho dela é uma delícia. É o Buffet Anastácia no Facebook, no Instagram Anastácia Buffet, tá? Você faz festa completa? Faço. Trabalho com buffet. Eu só não trabalho com doce, eu não sou Tá. confeiteira. Mas nós trabalhamos com buffet em domicílio e tenho vários tipos de cardápio. Coquetel, feijoada, crepe. Que delícia, hein? Muitas coisas. O Então- que a pessoa quiser. Olha, você tá vendo? Só Assim, chamar ó. a Lisandra. Aqui no fundo ela já desgrudou. Já desgrudou todinho. Já. Aí isso significa que já tá bom. A gente só desliga aqui. E pronto, vai ter que pronto. deixar esfriar pra enrolar. A gente faz, normalmente, pra sovar tem que ser quente, tá? Ah, é? É, tem que ser quente. A gente já terminou aqui, passa um pouquinho de manteiga numa bancada, já vira e já começa a sovar. Se a gente deixa ela esfriar, ela forma esses gruminhos, essas crostas, entendeu? Então já tem que ser logo em seguida. Mas pra bolear, que a gente chama de fazer o bolinho, é melhor que seja frio. Isso. Você quer que eu monte um pra Vamos você montar ver? só pro pessoal também ver como é que você quer faz, se provar tem alguma que tá dica. quentinho enquanto eu monto? Vou provar! Tô com uma vontade, sabia? Ó, esse aqui até estourou o queijinho, olha lá. Ó, que Pra a delícia. proporção de peso, a gente corta um quadradinho assim, um cubinho, ele tem mais ou menos uns 5 Olha gramas. Oh, delícia! Delícia. Muito bom. Então tem um quadradinho que tem uns 5 gramas. E aí a gente faz uma bolinha assim. Você aperta no meio, tá bom? E vai modelando. O importante, quando faz bolinha de queijo, de espinafre, alguma coisa que tenha queijo, é apertar para sair o ar. Se não fizer isso, ele estoura. Quando vai fritar, estoura. Aí a gente Que boleia, delícia, gente. faz uma bolinha e ó, ela fica lisinha. E aqui, quando a gente for fazer o empanamento, é só passar na clara e depois na farinha de rosca. A gente não pode usar gema. Porque a gema, ela é um espessante, ela é espuma, não dá certo, ela engordura o salgado. Então a gente só usa a clara e a farinha de rosca. E o bolinho empanado, ele fica assim. E E eu depois vou falar. Depois é só fritar. Exatamente. E delicioso. Ó, Buffet Anastácia no Face, no Instagram, Anastácia Buffet. E o WhatsApp para você já fazer a sua encomenda, já entrar em contato com a Lisandra, 11 9 48 18 11 40.
Que delícia, gente. 11 9 48 18 11 40. Vou comer mais um. Uma dica importante, se você me permite, Que enquanto delícia. você experimenta mais um, são 2 etapas, assim, se a pessoa quiser fazer nessa proporção que vai dar uns 120 salgados, não vai consumir tudo de uma vez, ela pode colocar, a gente tem que congelar em aberto, então o que é isso? A gente coloca numa forma, alguma coisa, leva ao freezer, todo ele aberto, sem cobrir. E deixa de um dia para o outro. Deixando de um dia para o outro, você vai soltar um por um e aí você pode colocar em saquinhos de congelamento e congelar que eles não vão grudar e estragar. Se você pegar do jeito que tá e colocar para congelar direto um junto com o outro, não dá Não vai dar certo. certo. E na hora de fritar, é importante que seja numa panela pequena, com bastante quantidade de óleo e o óleo na temperatura quente, bem quentinho. Tá bom? Arrasou. Obrigada. Obrigada mesmo. Te espero outras vezes, tá bom? Se Deus quiser. Muito obrigada. Amei. Obrigada. Uma delícia. Receita na tela, vai lá. Olha aí. Vai anotando. 150 gramas de margarina. 100 gramas de misturinha de alho e cebola. 500 gramas de espinafre congelado. 500 ml de leite. 1,5 litro de água. Meia colher rasa de sal. Meia colher de sopa de caldo de legumes. 1 quilo de farinha de trigo e os cubinhos de mussarela. Simples assim e delicioso, eu posso falar porque eu provei não, eu já comi 2.